Olá, hoje eu quero propor para você que está aí uma reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre ritmos, sobre ciclos, mas antes de você pular esse vídeo e dizer assim, talvez ele esteja falando aí ou vai falar sobre clichês dessa vida, espera, vai nessa reflexão comigo até o final, você vai ver que vai ter para a sua vida algumas dicas, algo que você pode fazer na sua vida, ações que você pode tomar na sua vida que vão realmente trazer um benefício muito grande para toda a sua saúde e para a sua vida. Então, fique comigo até o final. A gente começa com uma reflexão e lá atrás a gente traz uma conclusão que vai ser benéfica para todo mundo. Beleza? Então, tratando-se dessa reflexão, nós vamos falar hoje sobre ciclos, sobre ritmo. Você já percebeu, você já prestou atenção que na vida, a maioria das coisas, ou se não todas elas, acontece dentro de um ciclo onde inicia e tem o seu final, e aí a gente pode pensar já em alguns exemplos para trazer aqui. Por exemplo, de forma bastante abrangente, né? Um ano ele tem 365 dias e ele começa e termina. Dentro desse período existem várias outras situações, fatores acontecendo que também têm seus ritmos e seus ciclos. O que a gente pode falar? As estações do ano são estações definidas, que começam e terminam, e tem fatores e circunstâncias que acontecem que precisam acontecer naquele determinado período para que os outros períodos que vêm após aquele momento possam ter as suas características maximizadas ou funcionais. Vamos a outros exemplos, diminuindo um pouquinho mais essa abrangência. Então a gente pode falar de ciclo lunar, ciclo das marés, ciclo menstrual, ciclo circadiano. Então, pensando em um dia, o dia inicia, termina, de novo ele inicia, termina, sempre num ciclo e num ritmo. Então, o ciclo circadiano, que é o que nos afeta muito na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, também é um ritmo. É um ritmo que se cicla sempre em 24 horas. E a gente precisa ter cuidado com esse ciclo, a gente precisa estar atento a esse ciclo para que ele funcione da melhor forma possível, para que a nossa saúde seja a melhor possível, para que a gente possa gozar da vida da melhor forma possível, com mais saúde, com mais vitalidade, com mais atenção, estando bem no nosso trabalho, com os nossos familiares, com os nossos amigos, fazendo atividades e estando bem, estando com vigor. E por isso, algumas coisas são bem importantes a gente entender nesse ciclo, e por isso essa reflexão. Existe um momento ideal para que a gente acorde, existe um momento ideal que a gente vá dormir e que o sono aconteça num período que é o ideal para o nosso corpo, para que todos os fatores que influenciam no sono e todos os itens que o sono precisa para reparar o nosso vigor, a nossa saúde, o nosso cérebro, o nosso corpo, aconteçam realmente. Então existe um período ideal para isso. Assim como existe um período ideal para você comer, fazer suas refeições, existe um período ideal para que você não coma ou que não deva comer. Por quê? Porque através do nosso ciclo circadiano existe um momento em que a nossa digestão, tudo está voltado para que a nossa digestão seja a melhor possível, mais efetiva, mais eficaz possível. É como se ela estivesse pegando fogo naquele momento, e aquele momento realmente é o momento que a gente tem que fazer a nossa principal refeição ou as principais refeições durante o dia, para que seja o mais efetivo possível a nossa digestão. Ou seja, depois que o dia acaba, a gente pode tomar como base, depois que começa a falta de luz natural, a gente não deveria mais comer, ou comer muito pouco, ou comidas muito leves, porque ali, depois desse momento, a gente já entrou num momento de relaxamento do nosso corpo, um momento em que o nosso sistema digestivo já está desacelerando, e é muito mais difícil para ele, por exemplo, fazer a digestão dos alimentos pesados, então muito mais. E aí a gente tem um problema do nosso ciclo. A gente tem um problema acontecendo no nosso corpo, é muito mais difícil ele atuar porque não é um momento ideal. Um momento que se repete, em que ele está no seu maior vigor.
em sentido à digestão. Então, todos esses ciclos que acontecem, nesse ritmo que acontece, são muito importantes para a gente realmente ter saúde, realmente usar da melhor forma possível da vida, estar bem, estar atento, ser produtivo. Isso impacta diretamente e diariamente na nossa vida. Exercícios físicos também tem um momento ideal para fazer. A gente não pode fazer o exercício físico de repente lá muito próximo à hora que a gente vai dormir. Se a gente vai dormir às 10 horas da noite, fazer exercício às 8, 8 e meia, porque a gente vai estar trazendo substâncias para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que são estimulantes, que vai ser mais difícil de eu pegar no sono, que vai ser mais difícil de o sono fazer toda a sua arquitetura correta. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso e o quão importante isso é, você pode procurar aí por crononutrição, cronobiologia, são todos assuntos que envolvem como o ciclo circadiano trabalha e como eu posso melhorar em relação a refeições, em relação a exercícios físicos, em relação ao sono, tudo que é mais importante eu fazer, de que forma fazer, para que meu ciclo circadiano esteja exatamente redondinho e o meu corpo funcione muito melhor. Quais são os benefícios disso? Aí é uma cadeia que vai trazendo benefícios um atrás do outro. Então, se eu como no horário certo, se eu durmo no horário certo e acordo no horário certo, sempre nos mesmos horários, durante o dia, durante a noite, se eu faço exercícios nos horários certos, tudo isso vai trazer uma melhora da minha disposição, uma melhora da minha atenção, o meu cérebro vai estar trabalhando da maneira certa, eu vou ter mais condições de fazer escolhas corretas na minha alimentação, escolhas corretas nos meus exercícios, escolhas corretas no meu dia a dia para minha produtividade, eu vou estar com um humor muito mais ajustado, a tendência de eu ter algum transtorno mental, de ir para uma depressão ou ficar mal-humorado é muito mais difícil quando a gente está com esse ritmo ajustado. É um ritmo natural do nosso corpo, então a gente precisa prestar atenção nele. Então, lembrando e fazendo essa reflexão que eu propus para vocês hoje, que as coisas acontecem tudo num ciclo, a gente precisa respeitar esses ciclos. E o nosso corpo da mesma forma, a gente precisa respeitar esse ciclo, a gente precisa deixar ele ajustadinho, esse ciclo circadiano, para que a gente possa tirar o maior proveito do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa produtividade, da nossa atenção, viver com saúde e com muito vigor.